Lá. Doutor Lázaro, o Atlético soltou uma nota aí já explicando a questão do Fred, mas eu queria saber o seguinte, como é que o clube recebeu o resultado por parte da CBF e como é que ficam os trâmites daqui para frente até para recebimento do valor? Não, primeiro é uma Câmara Arbitral, totalmente independente da CBF, vinculado à estrutura, como é vinculado à estrutura, como tem, por exemplo, na FIFA, o CAS, a Corte Arbitral do Esporte, né? Veja bem, esse processo que hoje teve a decisão é um processo que teve início, né, nos termos da contratação. Lá atrás, quando nós antecipamos a rescisão, nós tomamos todo o cuidado de discutir essas e outras cláusulas, tanto com o jogador e seus agentes, com seus advogados, né? Isso foi muito discutido. Então, houve a eleição da Câmara Arbitral, decisão das partes que realizaram a antecipação da rescisão, fixação de multa, todas as condições foram colocadas. Então, nós cumprimos todas as regras. Decisão de um caso, e para as pessoas saberem bem, é uma corte arbitral, não é poder judiciário. Por que é uma corte arbitral? Porque as partes elegeram a corte arbitral, isso pode fazer. Se você tiver uma demanda qualquer com o seu vizinho, se vocês quiserem eleger uma Câmara Arbitral, vocês podem fazê-lo. Tanto no contrato que vocês realizam ou lá no final para resolver uma pendência. Essa escolha estava no contrato? Estava no contrato. Houve umas alegações mais estranhas, quase cômicas, né? Dizer que a letrinha era pequena, a letra era exatamente a mesma, com os advogados muito bem qualificados do jogador, né, com agentes. Então, há documento registrando isso, depois eles publicizaram essa responsabilidade e tal. Então, a gente acreditava que fazendo tudo de acordo com as regras, né, o caminho mais natural é ganharmos a causa, né? Sempre é necessário salientar que isso depende, obviamente, do árbitro. Você não pode querer antecipar. Nós não fizemos isso como o assistente, porque o clube assistente foi lá assistir o devedor e ficou fazendo afirmações aí, de que essa cláusula era nula. Então está aí a confirmação na decisão da Câmara, confirmando a validade, legalidade e a multa devida. Juridicamente falando, doutor, existe algum outro tipo de recurso se a parte do jogador quiser, por exemplo, procurar pela Justiça Comum? Isso é possível? Não, Justiça Comum não é possível. Quando você elege uma Câmara Arbitral, o assunto é resolvido na Câmara Arbitral. Só vai para a Justiça se eventualmente tiver uma nulidade. Vamos admitir, o árbitro foi questionado a parcialidade dele e a Câmara Arbitral não tomou conhecimento e julgou a si mesmo, existe uma nulidade, não permitiu direito de defesa, etc, etc. Só os aspectos formais. Não há essa possibilidade de ingressar na Justiça Comum para discutir o mérito. Se fizer isso, o regramento FIFA, Conmebol, CBF, tem lá as punições. Clubes ou jogadores que ingressarem com ações na Justiça Comum, querendo descumprir uma decisão que tramita no meio do sistema desportivo. Porque isso não é uma ação do STJD, isso é uma ação da Câmara Arbitral, que estatutariamente pertence ao sistema. Ok? Qual é o próximo passo até o recebimento desse valor? Bom, veja bem, nós vamos com muita calma, nós vamos adotando todos os procedimentos, né? Ele contratou, o jogador contratou, acertou, publicizou que faria o pagamento regularmente e não cumpriu. O que fizemos? Promovemos a ação de execução. Ganhamos agora. Vamos ver agora quais os passos que ele vai dar, né? Nós temos algumas outras questões aí de tese, nós não vamos publicizá-las, mas há umas questões aí que nos favorecem muito e nós vamos trabalhar isso no momento apropriado. Mas qualquer julgamento de qualquer questão, seja em corte arbitral, seja no Poder Judiciário, é demorado mesmo, é assim mesmo, não tem que apavorar. O importante é você seguir
os ritos, as regras e exigir daquele que lhe deu calote pagar o devido valor. É isso que nós estamos fazendo. E ele tem um prazo para poder fazer essa quitação ou recorrer? A Câmara Arbitral fixou o prazo de 10 dias para cumprir. Obviamente que ainda tem embargos declaratórios, etc. E ele está suscitando uma questão que fará um recurso, né? E no Centro Brasileiro de Arbitragem e Mediação. Mas, enfim, nós vamos tratar desse assunto num segundo momento no processo. Por ora, foi uma grande vitória, porque em cortes arbitrais, normalmente, você decide a questão e o mérito não pode mais ser objeto de questionamento. Há uma singularidade no caso do sistema arbitral vinculado à CBF, mas que nós vamos tratá-lo no devido ponto. Nós vamos prosseguir enquanto isso. Se a decisão, ao final, for mantida, o jogador terá que pagar o valor corrigido, juros, honorários, etc. Como o senhor mesmo acaba de explicar, é uma decisão que ainda pode se arrastar por algum tempo. A gente sabe que agora é festa, final de ano, existem os recessos. A expectativa do Atlético é que isso se resolva no mais tardar até quando? Existe essa expectativa, doutor? Não é isso que vai resolver rapidamente, não vai. Isso não é assim. Daqui a pouco o CBF e o sistema todo, inclusive a Câmara, vai ingressar em férias. Então, quer dizer, esse processo é lento mesmo, ainda pode entrar com embargos declaratórios, vai ter um prazo depois para julgar. Enfim, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos assegurando que o procedimento arbitral é mais rápido que o Poder Judiciário, isso é comprovadamente, né? Ainda mais numa questão como essa, que envolve questões muito particulares e singulares do sistema desportivo. Ok. Beleza. Obrigado, então, doutor Lázaro. Valeu.